Este é o Citicorp Center. No verão de 1978, ele estava aberto há menos de um ano quando seu engenheiro estrutural, Bill LeMessurier, fez uma descoberta aterrorizante. Seu arranha-céu de última geração, uma maravilha da engenharia, tinha um defeito fatal. Ventos de apenas 110 km por hora poderiam fazê-lo desabar no meio de Manhattan, potencialmente matando milhares. Mais de 200 mil pessoas viviam e trabalhavam na área ao redor. E a temporada de furacões estava a apenas algumas semanas de distância. Aqui estou eu, o único homem no mundo que sabia disso. Essa coisa está em sérios problemas. LeMessurier enfrentou um dilema. Ele poderia permanecer em silêncio e esperar pelo melhor, ou poderia tentar consertar e arriscar a ruína profissional e o pânico em massa. Mas o Citicorp Center tinha 100% de chance de colapso total até o final do século. Como ele poderia salvar Nova York de um desastre iminente? E como isso foi permitido em primeiro lugar? Henry Van Dyke, produtor e engenheiro da Veritasium, foi a Nova York para uma investigação mais profunda. Na década de 60, o gigante financeiro Citicorp tentava construir uma nova sede em Manhattan. Então, bem na mesma rua de sua sede original, havia um quarteirão inteiro à venda. Bem, tudo exceto por esta igreja, São Pedro. A Citicorp perguntou ao pastor Ralph Peterson o que os faria sair, e ele respondeu que não sairiam. Qualquer coisa que a Citicorp construa tem que envolver a igreja como parte disso? O que o pastor queria era que a igreja tivesse sua própria identidade separada. Eventualmente, eles concordaram em 2 pontos. Uma era substituir esta antiga igreja gótica em ruínas por uma nova que você vê à sua frente. E a segunda coisa era que a igreja tinha que ser fisicamente distinta da nova torre. Ou seja, ela precisava ser totalmente independente. E, novamente, o mais importante, 2/3 do espaço acima da igreja tinham que estar livres e desimpedidos, tinha que estar aberto. A Citicorp, então, contratou o arquiteto Hugo Stubbins para projetar a torre e a igreja e Bill LeMessurier como engenheiro estrutural. Stubbins explicou as restrições enfrentadas. A igreja precisava estar no mesmo local e eles tinham que construir a torre ao seu redor. Para maximizar a área do piso, teriam que recortar um canto da torre da igreja. LeMessurier concordou que isso funcionaria. Mas por que não recortar 2, 3 ou até mesmo os 4 cantos, construindo essencialmente o arranha-céu sobre estacas? Pela primeira vez na história, um engenheiro diz a um arquiteto: "Vamos tornar nosso trabalho mais difícil para nós." As estacas teriam 2 funções principais. Primeiro, elas teriam que aguentar no mínimo metade da carga gravitacional do prédio. O restante seria sustentado por uma coluna central maior. Além disso, elas deveriam suportar a pressão de ventos intensos. Mas, ao contrário de uma estrutura comum, os pilares não estariam nos cantos. Eles estariam no centro de cada face. Imagine uma cadeira e, em vez das colunas ou suportes em cada canto da cadeira, eles estão no ponto médio de cada lado. Obviamente não é uma situação ideal. Não parece muito estável. Exatamente. Então isso criou um problema de engenharia. Enquanto LeMessurier refletia sobre o problema, ele subitamente teve um insight. Ele esboçou uma ideia num guardanapo. Ele desenhou 6 camadas de suportes diagonais em cada face da torre. Esses chevrons transfeririam as forças para o meio de cada face e para baixo, até as estacas. Agora devemos observar as cargas gravitacionais descendo a coluna, pois esse é o ponto crucial. Quando chegam ao suporte, eles precisam encontrar seu caminho para dentro do suporte. Sim. Então, o que você faz é retirar aquela coluna ali. Não há como essa carga pular e ir para aquela coluna. Eles estão descendo para os suportes, chegando até a parte de baixo e continuando a descender. Você remove a coluna, ela só pode ir para o suporte. Ao remover as colunas no topo e no meio de cada chevron, cada nível agia como uma unidade separada. Eles estavam conectados apenas aos suportes e pelo núcleo central. A cada 8 andares, metade da carga gravitacional seria transferida através dos chevrons para as colunas centrais, alcançando as estacas. Você pode me dizer o quão grande foi essa nova ideia? Sim, bem, este sistema em particular era totalmente único, impulsionado pela colocação das colunas e impulsionado pelas condições do edifício. Tranquilizado que as chevron poderiam suportar a carga gravitacional,
Le Mesurier concentrou-se no segundo problema, o vento. Quando o vento atinge o lado esquerdo de um edifício com colunas de canto, toda a estrutura se deforma assim. Para reduzir a deformação, poderíamos fortalecer as juntas. Mas existe uma maneira melhor. Vigas e colunas são muito mais resistentes à compressão ou tração do que à flexão. Então, se adicionarmos um reforço diagonal, eles podem suportar essa carga horizontal. As vigas agem como molas e, quando comprimidas, pressionam as juntas. Quando esticadas, puxam para dentro. Com suportes como esses, a carga do vento comprime esta diagonal e estica esta. A coluna da esquerda traciona para baixo, enquanto a da direita comprime para cima. Nos pontos de apoio, a viga inferior é empurrada para a direita. Isso estica o lado esquerdo e comprime o direito. Mas este piso é o topo do próximo chevron, então esta seção inferior está carregando a força da camada acima dela e a carga normal do vento lateral. Isso se repete em cada chevron, aumentando a carga do vento conforme se desce o prédio. Mas a Citicorp não pode ter colunas de canto assim, por causa da carga gravitacional. Então, no vento, todo este triângulo quer girar assim. Para evitar isso, este chevron puxa para baixo em tensão e o chevron distante empurra para cima em compressão. As vigas superior e inferior são forçadas a entrar em compressão e tensão. A carga do vento envolve todo o edifício e cada chevron trabalha para transferir essa carga do vento para a seção inferior. Quando pensamos em arranha-céus, como o vento é um grande problema, se fizéssemos um arranha-céu aqui, sabe, com todas essas coisas diferentes, você empurra com seu telefone, você obtém uma certa quantidade de força. Quando você empurra meu telefone com certa força, o seu telefone também está empurrando o meu com a mesma intensidade. Isso é chamado de cisalhamento do prédio, exatamente como o nome sugere. A força aumenta conforme você desce o prédio. Por exemplo, no 10º andar pode ser menor do que no 60º. Mas a força total do 10º andar é como se estivesse carregando tudo acima. É muito maior do que o que ocorre no 60º andar. Assim, os chevrons foram essenciais para o projeto de Le Mesurier. Mas os suportes eram massivos, com quase 40 metros de ponta a ponta. Mesmo que fosse possível fabricar um suporte de aço tão longo, não seria viável transportá-lo por Manhattan. Então, em vez disso, foi enviado em pedaços para ser soldado no local. O suporte em forma de chevron solucionou os desafios de carga de vento e gravitacional, mas gerou um novo problema. Por causa do sistema de suporte chevron, eles conseguiram economizar muito dinheiro e peso. Era uma construção mais leve do que a maioria dos outros edifícios em Nova York. Era 22 libras por pé quadrado, o que é muito leve. Infelizmente, isso tornou o edifício oscilante. Ele poderia se mover com o vento. Isso não era necessariamente um problema estrutural, era apenas que poderia ter sido desconfortável para os frequentadores. Para resolver isso, eles poderiam apenas adicionar mais aço estrutural, tornando-o muito mais rígido. Porém, Le Mesurier propôs uma solução muito mais elegante. Ele adotou algo que havia sido regularmente usado em pontes, linhas de energia e navios, mas nunca antes em um edifício. Um amortecedor de massa sintonizada, ou TMD. Estamos aqui no Laboratórios Stark, não com o Homem de Ferro, mas com a Iniciativa Espacial Columbia, uma equipe de estudantes que nos ajudou a construir este incrível sistema de amortecedor de massa sintonizada. Usaremos este carrinho para representar um prédio. Ao puxar e soltar o objeto, excitamos sua frequência ressonante. E então colocaremos um pequeno pêndulo, uma haste de alumínio e uma massa na parte inferior. Conforme o prédio oscila, ele transfere parte de sua energia cinética para o pêndulo, fazendo-o balançar. Portanto, parte da energia é dissipada pelo atrito na dobradiça. O pêndulo e o prédio oscilam fora de fase um do outro. Assim, a cada vez que o prédio puxa o pêndulo em uma direção diferente, mais energia é perdida, amortecendo bastante o balanço da torre. Contudo, esse sistema requer um ajuste cuidadoso para ter a mesma frequência do prédio e o nível adequado de atrito. Então, primeiro, a massa precisa ser pelo menos de 1 a 5% do peso do prédio para ser eficaz, e ajustamos a frequência do TMD, alterando o comprimento do pêndulo. Acho que os engenheiros fazem cálculos em torno disso. Estamos apenas fazendo isso por intuição. Em segundo lugar,
Ajustamos o amortecimento ao afrouxar ou apertar o parafuso. Precisamos dissipar mais energia do atrito na dobradiça para parar o balanço mais rápido. Apertamos o parafuso superior para adicionar mais resistência ao sistema. Vamos ver se conseguimos amortecer ainda mais. Bem diferente. Sim, isso pareceu ótimo. Foi rápido. Exato. É legal quando um experimento funciona. Isso nem sempre acontece. Existem muitos tipos diferentes de TMD, como pêndulos, colunas líquidas e uma grande massa em molas. Le Mesurier usou este último no Citicorp. O que você vê é uma massa de concreto que tem 29 pés quadrados e cerca de 8 pés de espessura e pesa 400 toneladas. Foi instalado no último andar e é carinhosamente conhecido como aquele grande bloco de queijo. Conforme o Citicorp balança para um lado, o bloco começa a se mover na mesma direção. Energia é dissipada por amortecedores viscosos separados. As oscilações do Citicorp são amortecidas pelas perdas de energia quando o bloco oscila fora de fase com o movimento do edifício. Le Mesurier esperava que o amortecedor reduzisse a amplitude do balanço em cerca de 50%, economizando cerca de 4 milhões de dólares por não precisar de mais 2.800 toneladas de aço estrutural. Com o suporte em chevron para direcionar forças aos pilares e o amortecedor de massa sintonizada para reduzir o balanço, Le Mesurier estava convencido da solidez estrutural do edifício. Na inauguração do Citicorp Center em 1977, era o 11º prédio mais alto do mundo. Foi descrito pela imprensa como um ato acrobático de arquitetura. Mais tarde, o Instituto Americano de Arquitetos até lhe concedeu um prêmio de honra, chamando-o de Tour de Force, como uma silhueta estilosa no horizonte, e para o pedestre, um monstro pairando em balanço. Então, está indo muito bem por anos, certo? Bem, está indo muito bem por cerca de um ano. O primeiro sinal de problema surgiu em maio de 1978. Le Mesurier conversava com outro cliente sobre soldar suportes em chevron parecidos. O arquiteto e o fabricante de aço disseram: "Me diga, como funcionaram esses suportes soldados?" Le Mesurier admite que parecia exagero, mas decidiu verificar com sua equipe em Nova York para ter certeza de que estava tudo bem. Então ele ligou para o seu escritório em Nova York e eles dizem: "Ó, Bill, você não sabia? Nós parafusamos essas conexões." O empreiteiro propôs poupar $250 mil usando parafusos em vez de soldas para fixar os suportes. A empresa de Le Mesurier concordou. Não há nada que diga que um parafuso é inerentemente pior ou melhor que uma solda. Eles são usados em circunstâncias e por razões diferentes. Mas é um pouco surpreendente descobrir. Pensei que as conexões neste arranha-céu único e impressionante, na vanguarda da engenharia estrutural, estivessem conectadas de uma forma, mas aparentemente estão de outra. Mas se os suportes estão indo assim, para onde eles vão? Sabe, você só precisa da solda quando os suportes estão indo assim. Como a carga gravitacional estava sempre comprimindo os suportes, alguns dos chevrons só entraram em tensão sob ventos muito fortes. E mesmo assim, não era muita tensão. Le Mesurier confiava nos cálculos corretos de sua equipe e na adequação da substituição. Era lógico. Cerca de um mês depois, Le Mesurier recebeu uma ligação de um estudante com perguntas sobre o Citicorp Center. Seu professor disse que o engenheiro não sabia o que fazia e que as colunas não deveriam ser colocadas no meio, mas nos cantos. Isso é bobagem. E eu disse ao estudante que seu professor está cheio de si, mas não entende o problema que tivemos que resolver. Le Mesurier passou pelos cálculos com o estudante para tranquilizá-lo de que os pilares estavam no lugar certo. Mas o interessante é que, naquele momento, ele está pensando sobre as cargas de vento de todas as direções. Final da primavera de 1978, Bill Le Mesurier está trabalhando no Hotel Back Bay Hilton, que na planta forma um triângulo. Em um triângulo, em que direção fica sua diagonal? Você precisa desistir e dizer: vamos analisar isso de todos os ângulos. Bill Le Mesurier recebe essa ligação telefônica nesse exato momento. Então liguei de volta para ele e apontei algumas peculiaridades deste prédio. O pior caso de carga não era o diagonal, mas sim o vento comum.
o vento empurrando diretamente no prédio, era o caso crítico. Ele disse, sabe de uma coisa? Tenho recebido todas essas ligações de todas essas pessoas. Vou sentar e explicar isso. Ele verificou novamente o que ocorre com o prédio se o vento atingir um canto, não diretamente uma das faces. Esses são conhecidos como ventos diagonais. Ele dividiu o vento em seus componentes perpendiculares. Assim, o lado oeste e norte são atingidos pela força dividida pela raiz quadrada de 2. Ele calculou as forças para cada um como antes e somou o resultado. Mas então notou algo estranho. Então agora olhamos para as diagonais. As tensões em metade delas desaparecem e na outra metade dobram. Como a força em cada lado era F sobre a raiz quadrada de 2, essas vigas recebem o dobro disso. As forças de vento calculadas por Le Mesurier eram 40% maiores em comparação à carga perpendicular. Então, a 1.4 por si só não é suficiente para causar estragos, certo? Pode ser, mas pode não ser. Então a questão é, bem, o que acontece? Esse aumento nas forças não teria importado no design original, pois os chevrons estavam completamente soldados. Mas não era mais assim. Le Mesurier lembrou-se da ligação anterior. As soldas que uniam os chevrons foram substituídas por parafusos. Como sua equipe calculou o número de parafusos por junta? Eles consideraram ventos diagonais? Seria um milagre se eles já tivessem pensado nisso para considerar o vento diagonal. Simplesmente não estava na natureza de ninguém. Então eu estava um pouco preocupado. Não entrei em pânico imediatamente, mas decidi ir para o meu escritório em Nova York. Le Mesurier analisou os diagramas do edifício e suas conexões. Ele observou como sua empresa contou os parafusos. Sem dúvida, eles consideraram o vento direto, não o diagonal. Apesar da velocidade do vento ser maior no topo da torre, o cisalhamento do vento aumenta conforme se desce. Neste suporte localizado por volta da metade da torre, a carga de vento perpendicular é de 454 toneladas. Devido às colunas puladas, todos esses suportes carregam a mesma carga gravitacional de 340 toneladas dos 8 andares superiores. A carga gravitacional se acumula na coluna central, não nos suportes. O que significa que há 114 toneladas de tensão neste suporte. Se cada parafuso suporta cerca de 28 toneladas, seriam necessários 4 parafusos. Os cálculos iniciais indicavam que 4 parafusos bastavam, então foi o que usaram. Porém, ao adicionar ventos diagonais nos cálculos, Le Mesurier descobriu que algumas braçadeiras necessitavam de muito mais parafusos. Nesta parte específica do prédio que posso mostrar em meus cálculos, fica bem aqui, Bill Le Mesurier falou sobre o 30º andar. Eu sempre me perguntei, por que o 30º andar? 40% de aumento, devido aos ventos em 4 direções, resulta em uma carga de vento de 635 toneladas neste suporte. A tensão no suporte, agora, é de 295 toneladas, mais do que o dobro do cálculo original. Na verdade, esses suportes precisam de cerca de 10 parafusos, não 4. Porém, descobriu-se que eles agiram de maneira distinta. A empresa de Le Mesurier via os suportes como elementos estruturais secundários. Eles não usaram o fator de segurança correto para calcular o número de parafusos. Eles devem ter superestimado a tensão no suporte e subestimado o peso da carga. Com apenas 75% da carga gravitacional, a tensão na viga é de 380 toneladas. Eles precisavam de 14 parafusos, mas usaram somente 4. Essa coisa está em sérios problemas. Imagine o que Bill Le Mesurier estava pensando naquele momento. Você vê esse número e pensa, meu Deus, isso é sério. É realmente sério. Le Mesurier começava a entrar em pânico. Para evitar conclusões precipitadas, ele voou ao Canadá para confirmar seus cálculos com Alan Davenport, no túnel de vento de camada limite. Após mais testes, descobriram que a situação era pior do que Le Mesurier imaginava. O 40% estimado no estresse estava correto, mas Le Mesurier fez seus cálculos assumindo que o prédio não estava se movendo, conhecidas como condições estáticas. Mas o túnel de vento deu a Le Mesurier uma análise dinâmica de como as forças mudam quando o prédio está se movendo. Para o horror de Le Mesurier, a análise do túnel de vento mostrou
que as tensões poderiam aumentar até 60% mais do que o originalmente previsto. Le Mesurier se escondeu em Maine e trabalhou novamente nos dados do túnel de vento, junta por junta em cada andar. As juntas mais fracas estavam no 30º andar do prédio. Se essas falhassem, o prédio inteiro cairia. Mas quais eram as chances de uma tempestade forte o suficiente para derrubar o prédio atingir Nova York? Le Mesurier analisou os registros meteorológicos do passado. Em média, uma tempestade forte o bastante para destruir o prédio ocorria a cada 67 anos. Mas só se o amortecedor de massa sintonizada funcionasse. Se uma tempestade cortasse a energia, então até ventos de 110 km por hora, soprando por apenas 5 minutos, fariam o prédio desabar. Em qualquer ano, a chance de uma tempestade desse tamanho acontecer era de 1 em 16. Apenas um ano antes da conclusão do Citicorp, rajadas de vento de 110 km por hora rugiram por Nova York enquanto o furacão Belly passava. Como você acha que foi esse momento para Le Mesurier quando ele fez esses cálculos? Deve ter sido devastador. Quero dizer, deve ter sido, eu não consigo imaginar o medo, eu não consigo imaginar os sentimentos. Quero dizer, deve ter sido realmente um momento que ele nunca pensou que viveria. Essa tempestade cairia durante minha vida. E como era julho, poderia cair no verão de 1978. Le Mesurier precisava decidir e decidir rápido. Mas revelar esse erro poderia significar processos, falência e ruína profissional. Ele poderia ficar em silêncio. Só Davenport sabia e não revelaria nada. Ou ele poderia sumir por completo. Em uma entrevista posterior, ele admitiu: "Eu disse a mim mesmo que poderia dirigir a 100 milhas por hora na rodovia e deliberadamente bater em um pilar de ponte. Esse seria o fim e tudo desapareceria. Eu pensei nisso. Mas havia uma chance em 16 de colapso naquele mesmo outono. Com milhares de vidas em risco, nunca houve outra escolha senão agir." Após consultar advogados e engenheiros especializados, Le Mesurier e o arquiteto Stubbins informaram ao presidente da Citicorp, Walter Wriston. Horas após a reunião, Le Mesurier comprou geradores de emergência para o amortecedor de massa sintonizada. O TMD, inicialmente criado para estabilizar balanços e proporcionar conforto, tornou-se o suporte fundamental da torre. Le Mesurier depositou todas as suas esperanças nisso. Ele chamou o plano de reparo confidencial de Projeto Pandora, mas isso soava ameaçador. Então ele criou a Revisão Especial de Engenharia de Eventos, que ninguém previra, ou Projeto Sereno, para abreviar. Toda noite, após todos saírem, soldadores entravam no prédio, removiam o gesso ao redor das vigas em forma de chevron e soldavam 2 placas de aço de 5 centímetros de espessura e 2 metros de comprimento em cada junta. Como curativos, literalmente curativos, nessas juntas. Depois, eles recolocavam a parede e limpavam tudo antes do retorno dos funcionários na manhã seguinte. Eles precisavam soldar mais de 200 juntas, e Le Mesurier classificou-as por importância, começando pelas do 30º andar. Mas os reparos não seriam concluídos antes da temporada de furacões, então a Citicorp trabalhou com a Cruz Vermelha para desenvolver um plano de evacuação de 10 quarteirões. Quantas pessoas estavam em risco no prédio? Se ele caísse, afetaria outros prédios? Havia chances de levar a algo mais desastroso? Sem dúvida, isso teria desmoronado. E teria caído em outro prédio, que teria caído em outro prédio, o que teria continuado em um processo horrível. Então era incalculável quais poderiam ter sido os efeitos finais. Então quantas pessoas estavam envolvidas nos planos de evacuação? O edifício abrigava milhares de pessoas. E então os residentes e os negócios ao redor do prédio chegavam a milhares. Apesar do risco, eles optaram por não informar o público e os trabalhadores do escritório no prédio. Ninguém queria um pânico em massa. Em vez disso, instalaram medidores de tensão em membros estruturais importantes. Os medidores monitoravam cada movimento dos arranha-céus a partir de um centro de comunicação a 8 quarteirões de distância. Isso daria a eles um aviso prévio. Porém, o plano exigia novas linhas telefônicas, e a companhia telefônica levaria meses para fazer isso.
O presidente do Citicorp ligou para o presidente da AT&T e as linhas foram instaladas na manhã seguinte. Mas mesmo que Le Mesurier tentasse manter o projeto sereno em segredo, as pessoas começaram a fazer perguntas. Em 8 de agosto, o Citicorp divulgou uma declaração sobre os reparos. Tivemos que inventar uma desculpa esfarrapada, e mentiras brancas neste ponto são totalmente morais. Você não quer espalhar terror na comunidade para pessoas que não precisam ser aterrorizadas? Sem dúvida, estávamos aterrorizados. Diversos jornais noticiaram o ocorrido, mas sem os detalhes. Le Mesurier recebeu uma mensagem. O New York Times tentava contatá-lo. Se não respondesse, saberiam que algo estava errado. Então, preparei um martini para mim e, 1 minuto depois das 6, liguei para o New York Times. Eu atendo, né? O telefone, eles atendem o telefone. É um gravador dizendo: o New York Times entrou em greve a partir das 6 horas. Não apenas o New York Times entrou em greve, mas todos os jornais de Nova York entraram em greve até outubro. Então tivemos um apagão da imprensa, o que foi a melhor coisa que já aconteceu. A imprensa não estava mais em cima deles, e o tempo estava lindo. O reparo prosseguiu tranquilamente. Mas o final de agosto trouxe a notícia que todos temiam. O furacão Ela começa a se formar no Caribe. E essa é a única tempestade que os deixa nervosos. As reparações estavam pela metade. Eu acho que era uma tempestade de 1 em 200 anos que ela poderia resistir. Mas Le Mesurier não estava arriscando, pois desconhecia a força da tempestade. E era uma tempestade intensa. Então havia uma chance. Havia uma chance real, e eles precisavam se preparar para isso. Na sexta-feira, 1º de setembro, ela estava a caminho de Nova York, com ventos de 200 km por hora. Os funcionários da cidade se prepararam para iniciar a evacuação. A polícia retiraria todos num raio de 10 quarteirões, indo de porta em porta. Por 24 horas tensas, ela parou em torno da Carolina do Norte. Como disse Le Mesurier, suávamos sangue. Mas em algum momento da noite, o furacão Ela desviou para o mar no último minuto. Ele se intensificou e atingiu o Canadá com ventos máximos de 225 km por hora. Mas a Citicorp estava segura. Le Mesurier descreveu aquela próxima manhã em Nova York como o dia mais bonito que o mundo já viu. Concluíram as reparações em outubro, apenas 6 semanas após Le Mesurier informar a Citicorp. Agora, o prédio, de acordo com Le Mesurier, pode resistir a uma tempestade de 1 em 1000. As reparações custaram de 4 a 5 milhões de dólares, mas Le Mesurier argumentou que a Citicorp já havia aprovado um projeto anterior de 5 a 6 milhões mais caro, então estavam dispostos a gastar esse valor no arranha-céu. E por quase 2 décadas, o segredo foi confinado a um pequeno círculo íntimo. Mas em 1995, o New Yorker finalmente revelou o Projeto Sereno. Ao invés de ser vilipendiado, Le Mesurier foi elogiado por assumir seu erro e resolver o problema rapidamente. Após o artigo, Nova York atualizou o código de construção para exigir cálculos de vento em 4 direções. E desde o primeiro amortecedor no Citicorp, os TMD se espalharam pelo mundo, permitindo que os arquitetos construíssem arranha-céus mais altos e mais finos. É o primeiro prédio alto do mundo construído com ajuda mecânica para fazer a estrutura funcionar. Isso é incrível. Isso foi copiado centenas de vezes no Japão. Isso é onipresente, e quando vou ao Japão sou tratado como um deus porque sou o pai do amortecedor de massa sintonizada. Sério? Dos 20 prédios mais altos do mundo, 6 possuem amortecedor de massa sintonizada. Eles são especialmente críticos em regiões propensas a tufões ou terremotos. O Taipei 101 tem um enorme pêndulo de 660 toneladas que estabiliza o edifício. Ele resiste a ventos de 200 km por hora e a terremotos de magnitude de 6,8 pontos. Mas o legado deste edifício ainda está envolto em controvérsia. Primeiro, quem era o misterioso estudante que começou tudo isso? Acho que foi na primavera de 1978. Há uma estudante em Princeton, uma aluna de graduação chamada Diane Hartley, e ela está estudando engenharia estrutural.
Era hora dela considerar uma tese de final de curso. E eles decidiram que um estudo sobre a nova torre Citicorp seria maravilhoso. É uma tese notável, contendo muitos dos cálculos de engenharia originais feitos pelos engenheiros. Ela está analisando a documentação, onde eles consideraram os ventos diagonais. Ela não está vendo isso e acha que deve estar errada, já que é apenas uma estudante de graduação, enquanto vocês são engenheiros estruturais premiados. O engenheiro explica para Diane Hartley que os ventos diagonais não são um fator neste prédio. Então ela fica satisfeita. Ela se forma. É isso. Não pensa mais nisso. Mas um ano após o artigo do New Yorker, a BBC lançou um documentário sobre a crise. E então ela estava segurando seu bebê e ligou a televisão. E veja só, ela ouviu eles referenciarem uma conversa com uma estudante de engenharia de Nova Jersey, entrando em contato com Le Mesurier. E ela disse: "Quase deixei meu bebê cair." E então ela simplesmente assumiu. Por anos depois, ela assumiu que não era eu porque eu não falei com Le Mesurier. Em 2003, o orientador de tese de Diane informou que verificou todos os outros programas de engenharia e arquitetura de Nova Jersey, e ninguém mais estava pesquisando o Citicorp em 1978. Ela era a única. Ela nunca falou pessoalmente com Le Mesurier. Ela nunca afirmou ter falado pessoalmente com Le Mesurier. A suposição era de que ou Le Mesurier estava enganado e que foi Diane Hartley quem fez a ligação, era uma mulher, ou mais provavelmente que Le Mesurier foi basicamente alertado por seus engenheiros de Nova York. Então, em 2011, um homem chamado Lee DeCarolis se apresentou. Pelo que entendemos, a ligação telefônica veio de Lee DeCarolis, um estudante do Instituto de Tecnologia de Nova Jersey. Ele não está pedindo dinheiro, ele não está pedindo fama ou glória. Ele está apenas dizendo: "Isso é interessante e eu sou o cara que fez essa ligação." Ele afirmou ter conversado com Bill Le Mesurier, que concordou com o que o próprio havia dito. Infelizmente, Le Mesurier faleceu em 2007, antes que pudesse confirmar a identidade do estudante. Acredite ou não, 40 anos depois eu aprendi, ainda há muita sensação crua sobre isso. As pessoas, especialmente as envolvidas, não estão ansiosas para falar sobre isso. Até mesmo pessoas que não estavam diretamente envolvidas, mas tangencialmente nisso. Contatamos os associados de Le Mesurier, mas eles não responderam à nossa solicitação. Você acha que o homônimo de sua empresa se levantou e fez a coisa certa? Mas eu não acho que eles querem ser associados a erros. A descrição do projeto deles para a Citicorp sequer cita os reparos. O prédio foi vendido para a Boston Properties em 2001, que o renomeou para 601 Lexington. Eles também não responderam ao nosso pedido de comentário e não permitiram que filmássemos dentro do prédio. Mais dúvidas surgiram em 2021, com um novo estudo do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia. Eles queriam ver se os ventos diagonais eram mais exigentes para um prédio como o Citicorp. Embora tenham concluído que a pressão dos ventos diagonais era maior, a análise deles não incluiu nenhuma estrutura interna específica do Citicorp. Le Mesurier é considerado íntegro pela engenharia, e o caso Citicorp é ensinado globalmente como um exemplo de boa ética na profissão. No meu curso de ética em engenharia, aprendi sobre o prédio do Citicorp. E todo engenheiro estrutural sente isso quando realmente sente o peso da responsabilidade. Você afirma que, de acordo com minha engenharia, o prédio será estável. Ninguém mais se importa com isso. Então, se você pensar na pressão emocional que Bill Le Mesurier estava passando e depois precisar voltar e fazer algo a respeito, mobilizar e manter isso durante todo o processo, é realmente uma história notável. Quer dizer, eu não consigo imaginar isso. Eu realmente não consigo imaginar. Eu disse, olha, se você tem uma licença do Estado e uma certificação da universidade primeiro, e agora você vai usar essa licença para se apresentar como um profissional, você tem uma responsabilidade além de si mesmo. Se você vê algo que é um risco social, céus, isso mataria milhares. Você deve fazer algo, você deve fazer algo.